Pai querido e maravilhoso Deus, Senhor dos exércitos, eu te agradeço de todo o meu coração por tudo que o Senhor fez por nós neste ano e pelo que o Senhor vai fazer também no próximo ano. Porque a fé é a certeza absoluta nas coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. E eu sei que pela fé o Senhor fará maravilhas na vida do teu povo, coisas grandiosas e extraordinárias. Pai, obrigado por cuidar de nós, por cuidar do teu povo, da minha família. Mas eu peço ao Senhor que abençoe poderosamente aqueles que estão do outro lado, que sustentaram e têm investido na tua obra. Prospera a vida deles, abra as janelas dos céus e derrama, Pai, as bênçãos sem medidas. Que eles não corram atrás das bênçãos, mas que as bênçãos possam correr atrás deles e de todos nós, como está escrito em Deuteronômio. Então, Pai, cura os que precisam de cura, dê saúde plena, remova todas as enfermidades, o câncer, o diabetes, a falência de algum órgão, dê um órgão novo, um rim, um fígado, um pâncreas, coração novo, um estômago, remova a úlcera, a gastrite, cure esta mulher de policisto, de hemorragia, de corrimento, de mioma, de inflamação, infecção, cura este homem de câncer, de próstata, de hérnia, de impotência, cura essa criatura de ácido no sangue, dessa dor de cabeça constante, coágulo no cérebro, a visão turva, a deficiência na audição, nos tímpanos. Meu Deus, remova toda enfermidade e deficiência. Cura o paralítico, o cego, o leproso, o mudo, o tuberculoso. Meu Deus, abençoa a dona Giovana e também o seu esposo, o doutor Monteiro, o delegado Monteiro, toda a sua família. Pai, dê saúde a ela, dona Giovana, nesse momento. E abençoa todos os bispos e pastoras, pastores e missionários, obreiros, os membros, os funcionários dessa obra, as autoridades deste país. Abençoe a todos. Autoridades políticas e do judiciário e policiais e autoridades médicas. São verdadeiros anjos nas mãos do Senhor. Abençoa os médicos, enfermeiros. Pai, cuida desta nação, deste povo e de todas as nações representadas também, de alguma forma, por um missionário, um pastor, um presbítero, um diácono, um servo do Senhor. Consagra esta água e quem beber dela receba vida agora mesmo. Abençoa os dizimistas, os dos 7.000 que não se dobram, os patrocinadores. Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos dê um coração novo, pleno no Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Muito bem. O que é Natal? Natal é o nascimento de Jesus Cristo. E quando foi que se deu o Natal? Jesus verdadeiramente nasceu? Sim. Jesus nasceu, Jesus cresceu,
isso fisicamente falando. E Jesus morreu e também ressuscitou. Só que Jesus ele existe antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Está lá no Gênesis. Quando no plural, Deus ele expressa da seguinte forma: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Se Deus estivesse só, Deus expressaria desta forma: farei o homem conforme a minha imagem. Mas ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem. Por que nossa? Porque Jesus, o arquiteto de toda a criação, estava ali do lado do Pai, em espírito. E a humanidade se perdia. A humanidade causava, na verdade, indignação após a criação do homem e ter sido colocado ali no jardim. Tá? E aí a necessidade de Jesus Cristo ter vindo. Deus fez o homem e o homem já começou pecando. O primeiro homem já pecou. E Deus ficou indignado com isso. Acabou de fazer o homem e a mulher, colocou-os no jardim e todo o cair da tarde, o pôr do sol, Deus ia lá visitá-los. Deus fez o homem para isso, para poder visitá-los ou visitá-lo e proporcionar a ele alegrias e satisfação e qualidade de vida. Deus não fez o homem e colocou numa comunidade, uma favela, um lugar miserável, num deserto, não. Deus colocou num jardim, ele plantou um jardim. E o homem pecou, juntamente com a sua mulher, o Adão e a Eva. E seus filhos nasceram e também pecaram. O Abel cometeu o primeiro homicídio. Perdão, o Caim cometeu o primeiro homicídio, matou o Abel, o irmão. O Abel era fiel, né? Era o justo. O Caim cometeu o primeiro homicídio, o mais velho, matando seu irmão Abel. Assim ele pecou. E a humanidade foi pecando. E Deus se arrepende de ter feito o homem. E disse em Gênesis, no capítulo 6, farei desaparecer da face da terra o homem e o animal que criei. Deus estava muito indignado. Aí diz a Bíblia que Noé, ele diz assim, porém Noé achou graça diante de Deus. Quer dizer, por causa de um homem, todos os outros pecaram e até o próprio Noé pecou, mas para os padrões da época, ele era acima da média e temia Deus e conseguia fazer Deus sorrir. Né? Ele achou graça diante de Deus. Quer dizer, Deus via graça em Noé, Deus se alegrava em Noé, sorria por causa do Noé, pronto. Qualquer pessoa que fizer Deus sorrir ou dê a ele satisfação, Deus abrirá na vida dessa pessoa todas as portas. Absolutamente todas as portas. O que Deus espera de nós? Eu não tenho nada para dar para Deus. Você tem alguma coisa para dar? O que você tem aí? Uma vaca, um cavalo, um cachorro? Isso aí foi Deus que fez. Você tem o quê? Um carro, um avião, uma fazenda? Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Um missionário falou uma vez para um empresário muito rico, que também era fazendeiro, tinha muitas fazendas. Isso aí não lhe pertence. E ele ficou indignado. Né? Como assim? Eu lutei, isso vem do meu pai que trabalhou, eu acrescentei, dei continuidade. Trabalhei duramente, meus filhos comigo, e isso tudo vai ficar para ele, isso é meu. Por que o senhor está dizendo que não é meu? Ele falou, eu respondo para o senhor daqui a 100 anos.
Mas eu vou estar morto. Eu falei, então, que tamanho vai ser o seu caixão? Ah, mas aí fica para meus filhos. Então, daqui a uns 120 anos, pede para os seus filhos também me questionar. Ah, mas aí também vão estar mortos. E aí? Eles vão levar? Não. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tá? Então, o que eu e você poderíamos dar? Aliás, está escrito isso. O que eu posso oferecer para Deus? Absolutamente nada. Então, se eu fizer Deus sorrir e provocar satisfações no coração de Deus, Deus me fortalece, me unge de tal forma que eu passo a ser capaz de realizar coisas improváveis, impossíveis. Foi assim com Maria, né, sobre o nascimento de Jesus. Agora, eu queria que você prestasse atenção no texto, porque Jesus nasceu, isso é fato. Mas ninguém pode dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Ninguém prova isso. Pelo contrário. Né? Então, que dia, que mês que Jesus nasceu? Você vai prestar atenção no texto, na palavra, e a Bíblia sempre diz assim, quem tem sabedoria, entenda. É claro que favorece o comércio, então a grande religião, a religião milenar e conhecida no mundo inteiro, estabeleceu o dia 25 de dezembro, até em comum acordo com o comércio, porque se vende muito nessa ocasião. Mas que Jesus nasceu é fato. Mas quando foi que Jesus nasceu? Vamos ver se a Bíblia nos dá uma luz sobre isso e como se deu o nascimento de Jesus? Então vamos lá. Predito o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Qual foi o mês que o anjo foi enviado? No sexto mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Foi em junho, né? Foi em junho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Sexto mês, junho e março. No sexto mês é junho. Então, qual foi o mês que o anjo foi levar essa extraordinária notícia e essa bênção para Maria? No sexto mês. Vamos lá. No sexto mês. Tá? E se a gente for olhar pelo nosso calendário, né? Jesus nasceu em março. Ou você acha que ele nasceu prematuro? Não, Jesus é perfeito. Jesus é o ser mais perfeito que a Terra já viu. O ser mais perfeito que a Terra já viu. Jesus teve 9 meses na sua gestação, a gestação do Senhor. Jesus foi gerado em 9 meses. E se Maria o concebeu do Espírito Santo no sexto mês, que é junho, aí vamos lá, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Se a gente for observar aqui a palavra do anjo, e que ele estava trazendo essa notícia que Maria, naquele mês, ia conceber, então Jesus nasceu foi em março, mas isso não vem ao caso, o importante é que ele nasceu. Só para você ver como o mundo muda as coisas e não observa a palavra de Deus. Se Maria concebeu no sexto mês, que é junho, e Jesus
foi gerado com perfeição, respeitando os 9 meses de gestação, então ele nasceu em março. Aí vem a religião brigar comigo. O comércio, talvez, né? Não, briga comigo, estou só observando a Bíblia aqui, ó. É a palavra. Você já tinha observado isso na Bíblia? Ninguém me explicou isso, não. Mas vamos em frente, porque o evento maior, né, e o que interessa não é a data, o mês, o ano, o dia em que Jesus nasceu, não. O grande evento, o grande acontecimento foi o nascimento. Então não interessa nem dia, nem semana, nem mês, nem ano. Não interessa que ele nasceu. Isso é fato, eu provo para você. Aliás, eu tenho provado. Ele nasceu, ele viveu aqui na Terra, tá? E ele morreu e ressuscitou. Mas aí, o anjo visitou uma jovem, uma moça, uma mulher chamada Maria. Quem era Maria? Maria era uma espécie de santa. A Maria era uma jovem muito comum, uma camponesa. Plantava lá com seus pais para sobreviver, carregava balde d'água na cabeça. Lavava a roupa lá no rio, no riacho. Batia a roupa nas pedras. Você já viu isso, né? Minha vida foi assim também. Maria pegava a trouxinha de roupa da família e ela lavar. E num daqueles dias, o anjo a visitou. Mas se ela não tinha nada de especial, por que o anjo a visitou? Por que ela foi escolhida? Como diz a Bíblia, favorecida. Você vai ver aqui. Bom, eu não disse que ela não tinha nada de especial. Eu disse que ela era comum. Ela era uma pessoa comum, simples, que lutava para sobreviver, para viver, servindo ali os pais, a família, cuidando dos afazeres domésticos. O que ela tinha de especial? Ela tinha o temor de Deus e o amor pelo Pai, por Deus. Quando uma pessoa ama Deus e teme a Deus, essa pessoa é escolhida para que os impossíveis sejam realizados na vida dela. Eu sou o sujeito mais insignificante que a Terra já viu. É só você observar a minha origem de muito sofrimento, de pobreza extrema. Tá? Para você ter ideia, eu não sou muito fã desse negócio de festa, de Natal, por conta da minha infância. Eu não tinha o que comer no Natal. Esse tal Papai Noel não passava na minha casa. Não sei se é porque a minha casa não tinha janela, entendeu? Para largar lá o presente. Uma certa ocasião, uma cigana profetizou na minha vida. Eu vejo esses tais pastores aí, como esse mesmo, esse camarada aí que fala mal de mim, dizendo que é profeta, que não sei o que, só que não mostra nada, não acontece nada. Talvez seja esse o motivo da inveja, dos ciúmes dele. E a maior profetisa, né, porque homem é profeta, mulher é profetisa, que apareceu na minha vida foi uma cigana que disse que eu não tinha a visita do Papai Noel, não tinha presente num dia de tristeza, de angústia, quando eu era menino. E não sai da minha memória isso. E essa cigana me disse assim, passou a mão na minha cabeça e me disse... Primeiro ela me pediu, né, para minha mãe. Minha mãe falou, leva, tenho vários mesmo. Botou na garupa do cavalo, eu pulei, eu voltei. Mas antes ela falou, não fica triste não, porque você vai dar presentes a muitas pessoas, ela falou. Para mim não significava nada o que ela estava dizendo. E depois que ela falou isso, eu passei muita privação, muita fome, muita necessidade, muitas humilhações. Parecia que as palavras da cigana, na verdade, eram palavras vãs, vazias, de alguém que não sabia o que estava dizendo. Porque eu sofri anos e anos e anos depois que essa cigana
falou que eu ia dar presentes a muitas pessoas. E este mês eu consegui. É claro que a coisa é bem mínima, é bem pequena, né? Porque eu tenho muitas pessoas para cuidar, muitas comunidades. Estamos fazendo um Natal solidário para centenas de crianças e eu me propus a fazer o patrocínio sozinho, a pedido da pastora Nina, abençoada pastora Nina, irmã da bispa, minha cunhada. O senhor poderia ajudar? O senhor me prometeu um tempo atrás. Eu falei, não vou ajudar, eu vou patrocinar 100% desse Natal solidário, dessas crianças carentes. E toda vez que eu faço isso, eu dou um presentinho, ainda que pequeno, eu me lembro da grande profecia na minha vida, de uma mulher que provavelmente nem sabia mesmo o que estava dizendo, mas Deus falava na boca dela. Uma cigana, lá em Minas Gerais, no interior, na roça, passando no seu cavalo Pangaré, cheio de latinhas penduradas no cavalo. Ela saía pedindo as coisas. Uma pessoa que pedia praticamente esmola nas casas. Ela lia a mão dos colonos, dos moradores lá da roça. Aí falava, me dá um franguinho. Ah, eu não tenho o que pagar. Aí falava, então me dá um frango, me dá alguma coisa. Uma farinha, um arroz, um fubá. Ela botava naquelas latinhas. E ela profetizou na minha vida. E o que ela falou aconteceu. Já há alguns anos, algumas décadas, eu tenho presenteado pessoas. São presentes simbólicos apenas. E, é claro, tem alguns que são um pouco maiores, mas eu consigo, todo ano até hoje, né? Este ano, eu até achei que eu não conseguiria cumprir, mas graças a Deus estou quase cumprindo a minha tarefa. E um pouquinho daqui, dali, e a profecia da cigana vai fazendo parte da minha vida. Mas vamos lá, Maria, ela tinha algo especial, que é o amor a Deus e o temor a Deus. Mas era um ser humano como você, como eu, tá? E quando nós colocamos Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, então Deus abre portas e horizontes e nos entrega dons especiais. Hoje eu posso abraçar um leproso e profetizar, como você viu no último domingo, se eu não me engano, o penúltimo. Posso também mandar um áudio simples para uma família, para um pai desesperado, cujo filho está morto, com falência múltipla, contrariando a ciência e até o meu estado de espírito naquele momento. Falei, o que eu vou dizer para um pai que está pedindo um áudio para um filho com falência nos rins, no fígado? Ele disse que os olhos, ele falou de uma fruta lá, não lembro bem, que os olhos do filho, pela falência do fígado, os olhos estavam, que reflete, né? Quando tem aquele hepatite, né? Ele falou de uma fruta, não sei se é laranja, alguma coisa amarela. Né? O diretor vai colocar esse milagre, diretor? O diretor, vamos botar esse milagre? Aí eu volto com a palavra, com a mensagem. Coloca esse milagre aí daquele senhor de 75 anos e do moço que está forte. Ele mesmo falou, meu filho é lindo, ó, bonitão. Estava na academia, mas antes estivera morto. Aí eu pergunto a você, tem presente maior do que isso para uma família? Eu tenho comigo que centenas, talvez milhares de famílias estejam concordando comigo que as minhas orações, as minhas intercessões e profecias e pregações
tem chegado como um presente na casa e no seio da família. Eu não estou dando nenhum presente material a este pai de 75 anos e essa família. Também não fui eu quem curei o filho, o ressuscitei, eu fiz os órgãos voltarem a funcionar. Não. Mas a minha vida foi usada para isso, a minha oração, a minha profecia. Provavelmente, quando a cigana falou, ela se referia também a esse tipo de presente, mesmo inconsciente, sem saber. Deus falando na boca dela. Eu consigo, através das minhas profecias e orações, intercessões e mensagens, presentear as pessoas com momentos de alegria, de satisfação, de gratidão, de sentimentos nobres e que nos fazem viver.